Meus amigos, uma boa tarde. Estamos aqui para mais um programa Adalberto Evangelista, que tem a premissa de levar a palavra de Deus de uma forma sucinta e também aproximar o governo da comunidade joinvilense. Hoje nós estaremos no bate-papo aqui com a doutora Lília Condo. Uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Adalberto. Obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui contigo para falar de um tema tão importante, que é sobre a medicina aqui no seu canal, no seu programa. A honra é minha e com certeza dos nossos ouvintes que estarão assistindo a senhora. Quem é Lília Condo? Vamos lá, sempre trago uma colinha, vocês sabem disso, né? Eu não quero falar nada aqui que não seja real. Lília Condo é casada, tem um filho, é conselheira do CETRAN, ou está, né, conselheira do CETRAN de Santa Catarina, é ginecologista e obstetra. R, que é número 9611, é médica do tráfego, R, que é número 14675, pós-graduada, não especialista em medicina legal e perícias médicas, e também membro da comissão de micromobilidade da Abramet. Essa é Lília Condo que nós estaremos conversando hoje à tarde. Para iniciarmos esse bate-papo, alguma coisa que a senhora queira colocar de início aqui, antes de entrarmos no assunto que realmente vamos conversar? Eu acho que em relação à medicina de tráfego, né, porque acho que o bate-papo é mais sobre trânsito, né? Então muita gente vai ao consultório do Detran, né, faz renovar a carteira, e muitos acham que é só um exame de vista, quando não, o médico que está lá fazendo o exame, ele é um médico do tráfego, não um oftalmologista. Ok, então nós vamos utilizar aqui para esse bate-papo, doutora Lília, e também a você, o capítulo 15 do artigo 252 do CTB, que é considerado infração de trânsito dirigir um veículo com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito. Você sabia disso? Que existe esse artigo? Não sabia? Então, hoje você vai ficar sabendo e com detalhes a respeito. Para isso, nós trouxemos aqui a doutora Lília. Uma pergunta que eu quero fazer para a senhora dentro deste tema aqui. O que é a medicina de tráfego? Então, a medicina de tráfego é a área da medicina que ela trata da manutenção do bem-estar físico, psíquico e social de todo aquele do ser humano que se desloca, né? Então, tanto no meio aquático, terrestre, aéreo. Então, essa é a medicina de tráfego. Então, hoje, a especialidade de medicina de tráfego, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão de Residência Nacional de Residência Médica. Ou seja, existe também residência médica nessa área. Então, a medicina de tráfego, ela propõe-se a estudar as causas dos sinistros de trânsito e com o intuito do quê? De promover a prevenção ou mitigar suas consequências, né? E também dar embasamento né, teórico, né, o embasamento para o ordenamento legal para contribuir com a segurança do sistema viário. Então, essa é a medicina de tráfego. Então, o papel do médico de tráfego, na hora também do exame, é verificar os fatores de risco, verificar as condições do condutor, se ele tem uma segurança para dirigir aquele veículo, aquela moto, aquele avião, né? Enfim. E em que momento esse médico ele entra em ação? É no momento de tirar uma CNH? Em que momento ele entra em ação? Em que momento ele tem o contato com a pessoa, com o condutor, independente de onde esteja, se no ar, terra ou mar? Tem esse contato e ele vai fazer este exame se houver a necessidade? Então, normalmente nas renovações das habilitações da CNH, todos os condutores que têm uma habilitação, eles têm um contato com o médico ali. Então, o médico de tráfego, através de um questionário de avaliação física e mental daquele candidato, ele vai ter condições de avaliar e verificar os riscos, tanto do uso de medicações, porque algumas medicações, elas podem trazer um prejuízo na direção veicular. Por exemplo, o Zolpidem. O Zolpidem é um remédio amplamente utilizado para dormir
Mas se utilizado incorretamente ou se a pessoa tem uma tolerância, uma dependência, ela pode causar um acidente grave no trânsito. Outros problemas, um infarto ou uma hipertensão no volante pode desencadear um mal súbito. Então, o médico do tráfego, com uma avaliação padronizada, então ele é capaz de verificar os riscos e orientar aquele condutor na direção veicular, né? Então, Opidei é o medicamento? Zolpidem. Zolpidem. M-tartarato, Zolpidem. Mas não são só essas medicações. Pois é, não, mas nesse caso específico, então se o motorista ele está indo renovar a sua habilitação e ele estiver fazendo uso deste medicamento, né, o médico tem essa autoridade ou essa prerrogativa de não dar uma renovação para ele em virtude desse uso, não? Não é tão trágico assim, não é radical assim. Não é assim radical, vai depender de como está sendo... Me assustou agora? Não, vai depender de como vai estar sendo utilizada a medicação, vai depender de todo o contexto, da anamnese daquele condutor, como está sendo usada aquela medicação. Por exemplo, a gente precisa também orientar as pessoas, às vezes, vai tomar um remédio mais comum. Tem gente que tem efeito colateral devido ao Plasil, remédio de enjoo. Então, às vezes, orientar esse condutor sobre os efeitos colaterais da medicação que possam impedir a dirigibilidade, né? Entendido. Ok. Você deve estar entendendo também, né? Tanto quanto eu aqui, mas eu fiquei assim um tanto apreensivo. É radical o negócio. Mas ok. Vamos continuando aqui, interessante essa iniciativa. E quais são os principais problemas de saúde que afetam o condutor? Sei que a senhora já tocou em alguma coisa, mas quais são os principais que afetam o condutor? Então, 12% dos sinistros de trânsito graves, né, são causados por alguma afecção de saúde do condutor. Então, dentre as principais afecções das doenças estão em destaque as doenças cardiológicas, as demências, a hipoglicemia, as epilepsias. Então, tem uma ampla... Os distúrbios do sono, né? Porque é bastante comum também as pessoas apresentarem sonolência diurna e causar um acidente, um sinistro, né? Então, são várias patologias que podem desencadear um sinistro de trânsito. Ok. E essa aí... a medicina do tráfego ele dá essa orientação e tem esses cuidados com o condutor. Sim, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, no diabetes. Um diabético que usa insulina, é importante orientar o condutor a realizar sabe aquele exame que dá uma picadinha no dedo? Tá. Isso. Realizar o exame de teste de glicemia capilar antes de dirigir e depois de 4 horas. E caso essa glicemia esteja abaixo de 70, 60, orientá-lo a ingerir alguma coisa e não iniciar a direção veicular. Eu vou pedir um favor para a senhora. Repete isso aí, olhando lá, no olho do condutor, que isso tem muita gente com esse problema, tem muita gente que sofre desse mal. Fale no olho dele, o que deve fazer antes de ir ao volante. Então, antes de iniciar a direção veicular, é importante que o diabético que faz uso de insulina realize o teste de glicemia capilar antes e após 4 horas e, caso esse exame dê abaixo de 60, estimulá-lo, né, a não dirigir e a comer alguma coisa ou ingerir algum alimento, ingerir algum alimento, beber alguma coisa. Então, isso é de extrema importância. Por quê? Porque não está sendo infrequente vermos sinistros de trânsito devido à hipoglicemia. Então, às vezes, a gente acha que é uma embriaguez ao volante, né? Que o carro começa... Andar em zigue-zague. Mas não, aí vai ver, era uma hipoglicemia. Você está vendo, meu amigo, que está nos assistindo, o quanto é importante esse bate-papo que a gente está levando até você? Eu não sabia disso, não tinha noção disso, se bem que, graças a Deus, não tem esse problema, mas você que tem,
isso é para o teu bem, é para cuidado da tua família, para a tua segurança. Então, é bom se precaver, né? Certo, doutora, mais algum, entre outros problemas de saúde, o que mais a senhora gostaria de acrescentar aí? E é importante também falar que, vai parar lá, aí vai chegar o agente, né, para verificar o que está acontecendo. Mas eu estou passando mal. Não, isso não exime a pessoa de uma punição, porque, como você disse lá no começo, a infração de trânsito, dirigir com a incapacidade física e mental temporária que possa causar algum prejuízo no condutor. Esse artigo dá no CTB. Pois é, esse artigo que nós conversamos, ou colocamos aqui, o 252, ele dá à autoridade de trânsito a possibilidade de autuar. De autuar, isso. Porque eles não estão em condições de dirigir. Sim. Não é só embriaguez, não é outra coisa, não. Não estando bem de saúde, também tem esta possibilidade para a autoridade de trânsito autuar, lavrar o AIT. Impressionante. Alguma recomendação? Vamos falar um pouquinho aqui da mulher? Sim. A grávida. Que eu sou ginecologista e também obstetra. É ginecologista, né? Então, o que tem a ver, se tem, né, a ver alguma coisa a mulher grávida no trânsito, a dirigibilidade? É importante salientar que que a gestante, quando ela sofre um sinistro de trânsito, a ação lá do médico, esses sinistros, os ferimentos, eles podem ser agravados por conta dessa gravidez, por causa das próprias alterações fisiológicas desse período gestacional. Então, às vezes, uma taquicardia, uma hipotensão, ela pode ser mascarada por ela estar grávida. Então, o atendimento da grávida no trânsito, num sinistro de trânsito, ele é mais complexo. Então, deve-se ter uma atenção redobrada na gestante num sinistro de trânsito. Além disso, tem um estudo americano que verificou que 52% dos médicos das gestantes não receberam orientação médica sobre o cinto de segurança no pré-natal. Então, isso é uma orientação muito importante, porque muita gestante, ela acha que o cinto vai machucar o bebê e não faz uso, quando o cinto está lá para salvar vidas, né, e não como um vilão. Até esses dias eu atendi uma condutora que foi renovar a carteira, ela estava gestante, e eu perguntei para ela: a senhora foi orientada sobre o cinto? Não, doutora. Então, e como que você veio dirigindo? Como que você colocou o seu cinto só para verificar se está correto? Eu tenho muito medo de machucar o meu bebê, então eu colocava o cinto acima da barriga. Eu falei assim, não, né? Acima está errado. A posição é lá para baixo, aquela parte inferior, bem para baixo da barriga, aqui passando entre as mamas e bem lateral. Nunca pegar essa faixa aqui lateral e colocar nas costas, que também às vezes acontece. Sério? Então, é uma orientação que a gestante ela tem que ter. E além disso também, as candidatas à moto, por exemplo, elas são gestantes, elas são pessoas inexperientes. A gestante, às vezes, ela pode perder equilíbrio pela própria barriga, então ela pode perder equilíbrio e ali não tem uma proteção. Então, não é recomendado que essa gestante dirija a moto também, essas inexperientes, porque ela pode sofrer um sinistro de trânsito, causar um descolamento de placenta, um óbito fetal. Então, é uma recomendação bem importante. O Código de Trânsito brasileiro, ele não contempla a gestante, mas essa informação eu acho de extrema importância, porque assim, imagina, ela nunca subiu numa moto, ela vai subir, cai a moto em cima, tem um descolamento de placenta, e aí? Né? Então, eu acho que a gestante merece também atenção no trânsito. Né? Retornando na questão do cinto de segurança para a gestante, então a faixa ela fica abaixo da barriga, abaixo nunca da barriga, acima e nunca no meio, sempre abaixo. No meio pressiona tudo, né? Abaixo, você mulher principalmente aí, esteja grávida ou não, quando estiver, né, guardando uma bênção de Deus, né, abaixo. E outro atravessado entre os seios e por trás, lateral da barriga. Lateral da barriga. E outra coisa importante, não é necessário desligar o airbag, né? Então, o airbag, antes
a gente tem que sempre priorizar uma sobrevida materna, uma melhor sobrevida materna vai levar a uma maior sobrevida fetal. Então, nada adianta ter uma gestante em óbito Sim. e um feto, né, sem condições de sobreviver. Tem que dar aos dois a mesma possibilidade, né? Exatamente. De sobrevida ou não. Né? Exatamente. Ótimo, mais alguma questão nessa aqui da medicina do tráfego, antes de entrarmos no outro assunto, que a senhora queira colocar ainda, trazer aqui aos nossos amigos que estão nos assistindo? Uma questão importante, mas eu não quero criar polêmica, mas em relação ao exame médico. Em relação ao exame médico, às vezes chegam condutores com toxicológico vencido até o exame médico. Não é incomum. Ah, mas eu já fiz meu exame há 1 ano e eu vim renovar minha CNH. O toxicológico, para fins de exame médico, ele deve ter sido feito no prazo de 90 dias. Ou seja, se ele fez hoje o toxicológico, passou 91 dias e se ele for ao consultório realizar a perícia para o Detran, ele não vai estar válido. Então, sempre se atentar a essa data em relação ao toxicológico para o condutor, né? Categorias C, D e E, isso da parte médica, né? Então, dentro de 90 dias, ele fez o toxicológico, ele precisa renovar a habilitação, é isso? Se por exemplo ele tem uma... se precisar, né? Ele tem uma CNH vencida, ele for renovar a CNH, né? Então, nesses 90 dias ele tem esse prazo para... se ele for com 91 dias, perdeu o toxicológico. Perdeu. Então, assim, é bom não deixar também em última hora. Por quê? Às vezes pode acontecer a pessoa ficou nervosa, aconteceu algum imprevisto, ou não enxergou na hora daquela perícia, e a gente solicitar que seja feita uma correção, por exemplo, visual, ou que vá procurar o médico assistente, solicitar algum esclarecimento, e aí vai vencer, né? Então, é melhor não deixar lá para 90 dias. Mas hoje é o último dia. Não dá, né? Porque ele vai ter que voltar e o lançamento desse resultado vai ser depois, né? Então sempre orientar, a se atentar a isso. Está nos entendendo aí, né? Está entendendo a doutora aqui, né? Você que é portador da CNH C e DIE, né? CDIE, que precisa fazer o toxicológico, cuide-se, atente-se ao prazo aí dos 90 dias. Bom, além de médica, né, a senhora também está no mandato no CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Como é que tem sido essa experiência em analisar processos de infração de trânsito? A experiência no Conselho ela tem sido fantástica, porque a gente vê as principais infrações dos condutores e, assim, 3.700 pessoas hoje perdem suas vidas nas pistas todos os dias. É um número expressivo e a principal causa que é a infração. Então, a gente tem, analisando esses recursos, a gente também está estudando para adotar medidas preventivas para esse condutor também. Será que também da parte médica está acontecendo alguma coisa que a gente precisa orientar também? Então, a experiência no Conselho tem sido fantástica por causa disso. Tem a experiência dos advogados do Conselho, até do senhor mesmo no Conselho. Então, toda essa experiência do pessoal tem sido muito interessante. Né? E para a senhora é bacana que leva o conhecimento da medicina para fazer as análises, né? Sim. E eu percebo que tem ajudado até, inclusive, outros conselheiros e até mesmo a presidência do CETRAN e do DETRAN em algumas escrever ou ajudar em parceria lá para fazer um relatório, alguma coisa nesse sentido, pelo conhecimento que a senhora tem. Né? Muito bacana, legal. Doutora Lilian, nós estamos indo para o final aqui da nossa conversa. Algo que eu não perguntei, que a senhora não falou, que queira deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Algo que a senhora, alguma manifestação finais aqui, queira colocar, fica à vontade. Bom, sempre usar o cinto de segurança, sejam prudentes nas estradas, não dirijam com a capacidade física e mental temporária que possa comprometer aos outros condutores das vias. Então, se tiver algum problema de saúde, não saia dirigindo. Por exemplo, e também uma coisa da gestante, que eu esqueci de falar, se você está gestante, se tornou de alto risco, sempre lembre de perguntar ao seu obstetra, será que eu posso continuar dirigindo? Ou até mesmo na hora do parto,
Tá hipertensa, por exemplo. E aí ela liga para o obstetra e fala, doutora, eu estou vendo pontinhos brilhantes, estou com dor de estômago. Daí, às vezes, o obstetra fala, corre para a maternidade, porque pode ser uma eclâmpsia, alguma coisa assim. Então, mas pensa, não vai dirigindo. Peça um Uber, peça um táxi, vá de passageira, né? Então, e se você tem algum problema de saúde, está se sentindo mal, não inicie a direção veicular. Peça ajuda a alguém, sempre vá de passageira, né? Ok, meus agradecimentos por ter nos atendido, ter tirado um tempo dessa sua vida tão concorrida que é. Eu tenho acompanhado um pouquinho, sei de quanto a senhora corre, o quanto trabalha e essa missão que a senhora tem, né, é muito importante para todos nós. E você que nos assistiu, logo logo o vídeo já vai estar disponível lá no YouTube. Vá lá, curta, compartilhe, comente e logo mais novidades para você. Uma boa tarde, fique com Deus. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada, Roberto. Te agradeço.